ontem, né, naquele dia, como eu falei, que eu ia explicar Hebreus 13 em 3 partes, e naquele dia, né, a gente leu de 1 até o 6, explicando os deveres sociais, como devemos comportar, como Deus quer que nos comportamos em meio à sociedade. E hoje a gente vai ler os deveres espirituais, né? Como Deus quer que nos comportamos espiritualmente, que eu acho não que os deveres sociais não sejam importantes, é importante, mas eu acho que os deveres espirituais têm uma maior importância. E a gente vai ver isso hoje, lá em Hebreus 13, do 7 ao 17, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrina várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueça da benevolência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, né, aqui fala para que a gente se lembre daqueles que nos ensinaram, dos líderes, né, que nos ensinaram a palavra, que nos ensinaram a verdade, que nos ensinaram a estar no caminho de Deus. Tudo que a gente sabe hoje, alguém passou pra gente. Então que a gente possa lembrar, né, e botar em prática. E principalmente os líderes, né, que escreveu a palavra do Senhor. Eles ensinaram aquelas pessoas. E através da palavra, hoje, né, a gente tem esses ensinamentos. Principalmente dos ensinamentos de Jesus Cristo que encontramos na sua palavra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é imutável, ele não muda. Então não adianta as pessoas quererem atualizar a palavra, pois ela é imutável, ela não muda e tudo que está aqui vai acontecer. Então é o que a palavra fala, para a gente não ouvir e não dar ouvidos a doutrinas estranhas, a falsas doutrinas, doutrinas que homens inventam, mas foca na palavra. Antes de tudo, de ver o que o pastor, um líder está explicando, ver se tem base bíblica, ver se o que ele está falando, ele está tirando da fonte, se está tirando da Bíblia, ou se está tirando de outro livro, de uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, se a doutrina que ele está falando, que ele está explicando tem a ver com a palavra, ou se não tem nada a ver, sai fora, entendeu? Examine, antes de tudo, tudo que você fazer, tudo que você vê, examine para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não tiver, é falsa, é mentirosa. E se você não quer cair
no laço de Satanás saia. Ouça e reta as coisas, sempre analisando se tem a ver com a palavra. Porque muitas coisas são fábulas e invenções de homens. Né? E aqui fala que antigamente, nos sacrifícios, o sacerdote, né, matava o animal e através do sangue daquele animal o pecado era perdoado. Aquilo ali era só um simbolismo do que ia acontecer. Que Deus ia morrer, Jesus ia morrer e derramar o seu sangue na cruz para nos salvar. E através do seu sangue ele nos limpa, ele nos purifica e ele nos torna uma nova criatura. É através do sangue de Jesus. Não é nenhum sacrifício que fazem hoje de animal, é tudo em vão. Só o sangue de Jesus pode nos salvar, só o sangue de Jesus pode nos limpar, nos purificar. E hoje o único sacrifício que Deus quer é de louvor, é de ação de graça, é de adoração, é do coração para fora. O que Deus quer é pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E aqui fala, né, no finalzinho, fala pra gente obedecer os nossos líderes, obedecer os nossos pastores. Que em vez das vezes, muitas das vezes, né, a gente fala mal, a gente criticar, vamos orar. Orar para que Deus cuide e orar para que Deus dê entendimento aos nossos pastores para cuidar da gente e nos ensinar ali no caminho certo, né, na palavra. Porque os pastores, eles vão dar conta, né, das coisas que eles fazem. E se ele realmente está cuidando das suas ovelhas no final de tudo. Né? E que a gente possa amar e honrar o pastor para que eles façam isso, de ensinar realmente na palavra, mas ensinar com amor, de coração, porque às vezes é tanta crítica que os pastores e os líderes recebem, é tanta crítica que às vezes dá vontade de parar, dá vontade de largar o ministério, dá vontade de desistir. Então que a gente, em vez de julgar, a gente possa orar para que os nossos líderes possam nos liderar com amor. Então é essa palavra de hoje. Que Deus te abençoe.